Alô, amigo. Como dizia um nosso velho conhecido do rádio, bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite, né? Estamos iniciando as lendas do rádio. As lendas do rádio é uma ideia que a gente teve para reunir aí pessoas que passaram pelo rádio, que marcaram sua passagem, principalmente lá na cidade de Concórdia. E, além de trazer essas pessoas para contar suas histórias, elas todas são lendas do rádio, por isso que temos esse nome, e também vão contar lendas do rádio, vão contar histórias e vamos conversar sobre política, sobre esporte, sobre futebol, sobre conhecimentos gerais, enfim, os temas aí que estiverem bombando aí pelo mundo afora, né? Então, sem muito compromisso, mas esse é o objetivo da gente reunir esse pessoal e também trazer outros nomes que passaram já pelo rádio, que não estão nessa equipe, que em princípio será a equipe permanente, né, do canal, mas sempre também trazer pessoas que passaram pelo rádio, trazer pessoas conhecidas nossas, que mesmo que não sejam do rádio, enfim, a pauta é livre, né? O pensamento aqui é livre, esse é o maior fundamento, né, do nosso programa. E dentro dessas lendas do rádio, eu tenho o prazer de contar aqui, sem importar quem fala primeiro e quem não fala primeiro, a gente tem aqui, por exemplo, um Glicério Nadir Morgan, que foi o nosso repórter das estradas. Isso. Nós temos aqui um Éter Antunes, que, particularmente para mim, é um dos melhores narradores desse país, em várias modalidades esportivas. Nós temos aqui Walter Curso Filho, que tem uma criatividade incomparável. Nossa. E nós temos aqui também uma outra lenda que se chama Júlio César Mocelin. Aê! Então, vocês vejam a responsabilidade de ser âncora, vamos dizer assim, né, desse grupo, dessas verdadeiras lendas do rádio. Então, nós pensamos em ter aí um encontro a cada 15 dias para conversar, para bater papo, para recordar, para contar história. E hoje nós vamos começar, nesse nosso tempo, que vai ser sempre em torno de 1 hora, nós vamos começar pedindo a essas feras, a essas lendas, que falem um pouquinho da sua passagem pelo Rádio de Concórdia. Eu sei que resumir isso em poucos minutos não é fácil, né? Mas até porque todos têm histórias bastante relevantes e bastante importantes, mas vamos tentar resumir aí as histórias. Vamos começar, então, pelo Glicério, que está bem pertinho aqui, né? Isso. Está aqui ao meu lado, inclusive, estou tendo o prazer de recebê-lo hoje aqui na minha casa. E vou, então, pedir que o Glicério faça as honras e seja o primeiro a falar e contar um pouquinho da sua história no nosso rádio de Concórdia e de Santa Catarina. Bem, muito boa noite, é uma alegria e uma responsabilidade também estar no meio dessas feras, né? Boa noite, Gilson, boa noite, Éter, Walter, Júlio, vocês realmente são muito competentes e eu ia até sugerir para ficar por último, mas vocês jogaram o Gilson jogou essa bomba na minha mão, mas vamos lá. Mas é por ordem alfabética, eu serei o último, porque WV é a última. Tá bom. Do alfabeto. Tá bom. Eu achei que o Zerter era o último, eu sou com Z, mas tudo bem. Pois é, bom. Mas então, é uma alegria muito grande a gente estar aí. Parabéns para o Gilson, que teve essa ideia e nos consultou, todo mundo concordou, muito bom isso. E a minha história no rádio é engraçada, né? Porque quando eu era criança, eu jovem lá, 12, 15, 16 anos, eu ouvia muito Rádio Guaíba,
principalmente aqueles grandes repórteres, Flávio Alcaraz Gomes e aquelas grandes feras do rádio que todos vocês conheceram bem, né? E aí eu tinha lá no fundo um sonho de um dia trabalhar nessa área. E quando lá, com 19 anos, eu fui para Joaçaba, eu nasci, me criei em Aratiba, no Rio Grande do Sul, né? Trabalhei na roça também, fui para Joaçaba com 19 anos e sempre gostei do rádio. Lá eu conheci algumas pessoas envolvidas com rádio e tal. Em 1978, eu fiz concurso para a Polícia Rodoviária Federal e em 79 eu fui chamado. Então, 1º de outubro de 79, eu ingressei na Polícia Rodoviária Federal e eu conheci alguns amigos do rádio, conheci o hoje falecido João Paulo Dantas, do rádio lá de Joaçaba, e a gente conversando, vai, vira e mexe, ele falou, olha, você está entrando na Polícia Rodoviária Federal, nós podíamos fazer um trabalho, ele disse, você das reportagens das estradas e tal, eu falei, olha, é um trabalho que eu gostaria de fazer. Aí montamos o projeto e tal, e no finalzinho de 79, eu comecei o trabalho na Polícia Rodoviária Federal, e quando eu ingressei, já comecei fazendo um trabalho para ele, né? E ali para a Rádio Líder de Erval do Oeste. E fazia o trabalho regional, depois eu fui ampliando, buscando mais informações, a coisa foi aumentando e tal. Depois houve o interesse, logo em seguida, uns meses depois, da Rádio Catarinense de Joaçaba. Passei a fazer boletins diários para eles também. E aí, um tempo depois, um dia eu estava na estrada e aconteceu um acidente próximo a Catanduvas, que morreu um padre de Catanduvas nesse acidente. E eu estava lá no Irani, com os dados do acidente na mão, e resolvi ligar para a Rádio Rural e passar um boletim para eles. Quem me atendeu foi o Clélio Dalpiaz, que era o chefe do jornalismo na época. Foi lá por abril de 1980. E ele gostou do boletim, colocou no ar e me falou, quando eu passei o boletim, quando tu tiver matéria, pode passar para mim aí que a gente põe. E a Rádio Rural passou a transmitir diariamente esses meus boletins. Na época o Gils trabalhava na rádio, o Walter Filho fazia aquele programão, o Júlio César fazia a parte policial. Então, a Rádio Rural para mim, foi uma honra muito grande começar a passar boletins para a Rádio Rural. E assim foi. Daí houve interesse de outras emissoras. Comecei a passar boletins para a Rádio Cultura de Campos Novos, para a Rádio Tivideira, e aí as emissoras foram tendo interesse, conhecendo o meu trabalho, e aí foi ampliando. Tempos depois, passei a fazer para a Rádio Aliança também, que na época o Júlio já era o gerente lá, e foi uma época, o Gils também já trabalhava na Rádio Aliança, foi uma época de grandes transmissões, né? O auge do rádio na região de Concórdia. E aí depois foi surgindo outros interesses de outras emissoras, porque de início eu só fazia regional aí. Aí depois eu comecei a pegar boletins com o plantão de Florianópolis, e aí comecei a cobrir o estado todo pela Polícia Rodoviária Federal, que era onde eu trabalhava. E fazia isso nas minhas horas de folga, tá? Quando eu ia de madrugada, ia cedo para a estrada, eu deixava gravado, levantava algumas horas antes e tal, e depois passei a fazer os boletins em edição extraordinária também. O Júlio também, na época, me deu boas dicas de como montar o boletim e tal, enfim, pessoas mais experientes, sempre fui ouvindo críticas também, no sentido de melhorar. E quando eu passei a fazer todo o estado, e depois eu senti a necessidade de cobrir as rodovias estaduais também. Eu passei a fazer contato diário também com a Polícia Rodoviária Estadual, e assim foi aumentando, surgindo o interesse de mais emissoras, e foi indo. Depois havia um problema também, porque a estatística da Polícia Rodoviária Federal e da própria Rodoviária Estadual, na estatística que fica no plantão, onde eu pegava a informação diária, ela fica o número de acidentes, número de vítimas fatais, número de feridos graves e número de feridos leves. Só que na estatística de vítimas fatais, fica só as vítimas que morreram no local do acidente. O que morria
a caminho do hospital ou posteriormente no hospital não entrava nessa estatística. Aí, para que a estatística não fosse furada para mim, eu comecei a fazer contato diário com alguns hospitais, pegar informação com os próprios colegas que atendiam o acidente, e aí foi demandando, obviamente, mais trabalho, mais envolvimento. E por isso que, tempos depois, a própria televisão passou a me ligar diariamente, pegar informação mais atualizada, os próprios jornais pegavam informação comigo, e aí o trabalho foi aumentando, e eu normalmente fazia isso tudo sozinho. Então, foi demandando muito, muito trabalho, muita dedicação. Então, assim, houve épocas que eu dormia 2, 3 horas por noite, e muitas noites, o próprio Júlio sabe disso, vocês que acompanhavam esse trabalho, que muitas noites eu passava sem dormir. Enfim, foi muito trabalho, mas era um trabalho que eu gostava, eu fazia com muito prazer, porque a gente conseguia, com isso, ajudar muitas pessoas também, né? E aí foi, no final eu estava com mais de 30 emissoras de rádio, que eu passava o boletim diariamente, fazia alguma coisa para a TV também, os jornais atualizavam a informação comigo, ligava para vários hospitais onde eram conduzidas as vítimas mais graves e tal. Então, eu acho que eu consegui fazer um trabalho assim, apesar de trabalhar sozinho, trabalhava muito, mas consegui fazer um trabalho assim bastante completo. Tanto que até hoje eu encontro pessoas que falam, olha, eu cresci, pessoas hoje de 30, 40 anos, eu cresci ouvindo você dando informação do rádio. Agora, recentemente, foi no início do ano, eu estava num cruzeiro para Punta del Este, Montevidéu e tal, encontrei um amigo que era de Erval do Oeste, e que tinha sido vereador lá. E aí, esse mundo é pequeno. Fazia muitos anos que eu não via essa pessoa. Aí nos encontramos, conversamos à noite lá no teatro e tal. No dia seguinte, nos encontramos na piscina do navio e ele me chamou, vem cá, eu vou te apresentar meu filho que mora na Itália e que é teu fã, cara. Aí o rapaz veio, um rapaz de uns 35, 38 anos, me deu um abraço e falou, cara, e ele repetiu para mim assim na minha frente, o tapetão preto que atravessa o estado de Santa e Bela Catarina. Eu cresci ouvindo essa frase. Cara, eu cheguei a me arrepiar. E assim, tantas pessoas que a gente conhece, assim, que eu até não tinha a dimensão do quanto era importante esse trabalho. Glicério, pode falar, gente. 30 segundos, o que você está fazendo atualmente? Além de tomar vinho e tomar cerveja e aproveitar a vida. Olha, eu te diria que, além de curtir a vida, que eu estou aproveitando, porque eu trabalhei muitos anos, trabalhei muito, tive que parar porque eu estava, assim, sem qualidade de vida. E o Júlio já esteve na minha casa, a gente já bateu papo assim, como estamos morando mais próximos, né? Mas eu tenho atividades também, eu estou envolvido também com a Igreja Católica hoje, eu fiz Teologia e Ciências Humanas, eu fui estudar em 2017 e foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida pelo seguinte, porque também minha memória voltou a funcionar muito bem, e hoje eu sou ministro da Igreja Católica e nós temos um trabalho em Gaurama, onde eu moro, que o Júlio esteve lá fazendo uma reportagem com a gente. Fundamos lá o primeiro grupo de escoteiros católicos do sul do país. Então, nós temos um grupo lá que funciona muito bem, está muito bom. É um trabalho que a gente tem muita alegria de fazer. Por que eu estou fazendo esse trabalho? Porque tanto no rádio quanto na Polícia Rodoviária Federal, eu consegui ajudar muitas pessoas. E agora encontrei essa maneira de ajudar as crianças, ajudar as famílias e a gente poder dar princípios e valores para as crianças. Então, esse trabalho que a gente está fazendo. Glicério Nadir Morgan, olha só que maravilha, né? De relato e também parabéns pelo trabalho que você está desenvolvendo aí junto às crianças, que é muito importante. Gilson, me permite? Permito. Ainda sobre o trabalho do Glicério, o Glicério foi, através das informações, da cobertura de acidentes nas rodovias estaduais e federais,
para Santa Catarina o que hoje é o Ronaldo Coutinho para a previsão do tempo. É verdade. Tem razão, bem lembrado. Rádio hoje, né? Recorrem ao Ronaldo Coutinho para saber das condições do tempo. E na época dele, do Glicério, a gente recorria a ele para saber como estava o estado e os acidentes e como estavam as rodovias, enfim. Parabéns, irmão Glicério. Muito obrigado. E além disso, só para complementar aqui, já em seguida passar para o Herter, naquela época lá, Concórdia tinha caminhoneiros andando pelo Brasil inteiro e o Glicério era o elo de ligação das notícias para esse pessoal. Até, se me permite, até para complementar isso que o Gil está fazendo, como eu falei que muitas noites eu passava em claro, às vezes era 1h30, 2h da manhã, os transportadores de Concórdia ligavam para mim, aconteceu um acidente com um caminhoneiro meu lá na Bahia, lá no Piauí, e o cara morreu e eu não sei o que fazer, tu me ajuda? Eu ia lá buscar informação para o transportador, ao mesmo tempo que já levantava a informação toda sobre o acidente, e quando amanhecia eu já entrava em primeira mão, dando a informação do fato, depois acompanhava o translado dos corpos, o Júlio sabe muito bem disso também. Então, por isso que eu passava muitas noites em claro e dessa forma eu pude ajudar muita gente com muito prazer, porque era o meu trabalho e era um trabalho que eu gostava de fazer. Muito bem, vamos lá. Herter Antunes, o senhor com o seu poder de síntese, fique à vontade para falar um pouco da tua história. Eu sei, né, pessoal, que falar da história em 10 minutos é pedir demais, né? Mas conte pelo menos um pouquinho da tua trajetória em Concórdia e o que você anda fazendo também atualmente, Herter. Grande amigo e parceiro. Bom, primeiramente, é um privilégio, uma alegria, uma honra, uma satisfação e todos os demais adjetivos compartilhar esses momentos e certamente essas histórias deliciosas destas, eu não me incluo, mas dessas lendas com as quais eu compartilho esse momento e é uma alegria muito grande para mim. Claro que tem que ser breve, porque a história é muito longa e não quero cansar também os amigos. Mas eu percebo, pelo relato do Glicério, que a maioria de nós que temos uma história no rádio, a gente tem um início engraçado, acidental, curioso. E eu não sou diferente disso. Eu sou natural de Espumoso, abri a Rádio Planetário lá em 1979 e eu fui fazer teste para ser operador de áudio. A minha estreia foi no noticiário muito sério, ao meio-dia. E já comecei colocando uma vinheta dizendo "Ô de casa", que era a abertura de um programa sertanejo. Aí eu fui fazer um programa sertanejo à tarde, ao invés de colocar a trilha tradicional, eu coloquei os passarinhos cantando. Falei, não vai dar, né? O cara me chamou e falou, tá difícil, tem que se concentrar e tal, enfim. Mas o sonho era transmitir futebol. Aí o gerente viajou, tinha um jogo de futebol lá, eu peguei todo o equipamento, pedi auxílio para o técnico, fomos para o ginásio, tentei transmitir, não conseguimos botar no ar. Aí o cara voltou, me deu mais uma mijada e falou, olha, assim não dá, não tem condições. Mas, enfim, então foi um começo com muitos tropeços, engraçado, divertido e meio traumático até. Aí abri o rádio em Arvorezinha, a Rádio Cultura, e eu já fui para lá me apresentando como locutor. Na verdade, eu não era locutor, não era nada. Eu, digamos assim, eu tinha um projeto, um sonho de ser narrador de futebol. E aí eu fui para Arvorezinha e fiquei stand-by, digamos assim, como um reserva de um locutor que vinha de Porto Alegre, chamado Sérgio Dalacqua. Eu chamava ele de Serginho. E aí um jogo importante do São Luís, que era o time da cidade, ele estava vindo de Porto Alegre e recebeu a informação de que a sogra dele havia falecido. Eu nunca fiquei tão feliz com a morte de uma sogra dos outros como aquela tarde. E aí o professor Alessio, dono da rádio, me chamou, falou, Herter, é contigo, vamos tentar. Se não dá certo, eu tiro a rádio do ar e vida que segue. Bom, ali começou a minha história, e aí eu fui para o Paraná, fui para Minas Gerais, vim para Santa Catarina, e não sou muito bom de datas, mas eu vim para Concórdia em dezembro de 1986. E até julho de 91, eu trabalhei umas 3 vezes na Rural, mais umas 2 vezes na Peperi, uma vez na Aliança e Ibirubá, Rio Grande do Sul, para depois retornar para Concórdia no início de 1990 e fincar o pé aqui, trabalhando na sucursal da RBS, trabalhando na cooperativa, Copérdia, e trabalhando na Rádio Rural.
Evidentemente que eu não tinha condições de dar conta em 3 frentes, então eu optei por ficar na cooperativa e fazendo apenas um free na Rádio Rural. O superintendente da RBS à época, o Rocha, de Joinville, ele me chamou de louco. Ele falou assim, ó, hoje o esporte é da Bandeirantes, mas logo ali adiante vai ser da Globo, e você já está no sistema, você é narrador, você vai narrar para a gente. Mas eu queria uma qualidade de vida melhor, porque eu tinha um Passat, ele pesava uns 1.000 quilos, 600 era de cimento, de tanta reforma, eu não tinha dinheiro para comprar um carrinho melhor. E aí eu resolvi ficar na cooperativa, estou há 34 anos na cooperativa, e faz 15, 20 anos que eu continuo fazendo free na Rádio Rural. Afora isso, eu desde 2014, que a Chapecoense ascendeu para a Série A do Campeonato Brasileiro, eu passei a transmitir os jogos pela Rádio Chapecó e ultimamente em cadeia com a Rádio Massa FM. Então tenho bastante atribulações. Eu comento de manhã esporte na Rural, de tarde na Chapecó, transmito os jogos da Chapecoense para a Massa e para a Rádio Chapecó. Quando eu tenho folga lá, eu transmito os jogos do Concórdia para a Rádio Rural. Além disso, tem que ajudar a cuidar uma chácara. Então, é uma vida bem corrida, mas é a minha realização. Apesar de ter formação acadêmica em jornalismo, eu me considero radialista. Eu nunca tive qualquer constrangimento de admitir que eu sou radialista. Tem muita gente que tem preconceito e alguns jornalistas não gostam de radialistas, e o inverso também é verdadeiro. Eu tenho orgulho da história que eu tive no rádio, porque foi ali que eu aprendi um pouco o que eu sei na vida. Quer dizer, se eu aprendi a ser narrador, foi através do rádio, foi através das oportunidades que o rádio me deu. O pouco que eu construí na vida foi através do rádio. Os lugares que eu conheci na vida também foi através do rádio. Então eu devo a minha história ao rádio de 100% do que eu consegui fazer na minha vida. Brevemente é isso. Hérter Antunes com os senhores, né? Um grande radialista, né? Lá nos anos 80, eu não vou lembrar agora, Hérter, o ano exato disso, mas foi com certeza um dos primeiros radialistas desse país a transmitir jogo de vôlei. Coisa que, na época, o vôlei nem tinha projeção, né? Não tinha espaço nos meios de comunicação, televisão foi acontecer muitos e muitos anos depois, né? E o Hérter teve a proeza de, inclusive, transmitir vôlei no rádio. Quer dizer, o futebol, né, vem lá da década de 30, década de 40, mas vôlei é uma coisa que era difícil de você ouvir no rádio e visualizar o que estava acontecendo numa quadra. Então, imagina a dificuldade, né, do profissional em conseguir transmitir o que estava acontecendo dentro de uma quadra, no jogo, para que os ouvintes pudessem acompanhar. Inclusive o irmão do Gilson, à época, trabalhava no Rio de Janeiro, acho que na Rádio Manchete, né? Ele esteve em Concórdia e ele, na época do Acai ainda, ele ficou ouvindo uma gravação que nós fizemos de Sadia e Pirelli aqui, e ele ficou assim, surpreso pelo fato de estar fazendo vôlei, transmitindo e narrando no estilo do futebol, no estilo do futsal. Muito bem, eu só ia complementar aqui a fala do Gilson, de que eu já falei para você, Hérter, várias vezes, que eu realmente sou teu fã na narração de futebol. Você é um dos excelentes narradores esportivos que eu conheço e admiro. Muito obrigado. Ô, Hérter, oi. Com licença também para parabenizar o Hérter, que eu não conhecia, e agora estou conhecendo através, né, dessa fraternidade que estamos envolvidos. E o Hérter fala com uma tranquilidade, com conteúdo, né, que é muito interessante. E ele só não foi parar lá no Rio de Janeiro, São Paulo, porque ele não quis, porque nada seria superior ao que ele ganha na cooperativa. E isso fez que, graças a Deus, ele ficasse entre nós, e graças à sogra que morreu lá, do outro amigo lá. É verdade. Walter e amigos, assim, um minutinho só, Gilson, se você me permite. Claro. E eu não fico ostentando isso, mas eu tive orgulho de receber convites da Guaíba e receber convites do Clóvis Monteiro, que foi um grande comunicador que passou por Concórdia, para ir para o Rio de Janeiro. Sim, meu amigo. Exatamente. Mas eu tive muita sorte de trabalhar em veículos bons que me permitiram transmitir desde a decisão do futsal gaúcho,
eu fiz mais de 30 Grenais, decisão de Catarinense inúmeras, decisão de Campeonato Brasileiro, de Libertadores da América e até o Mundial de Clubes em 95 no Japão. Ô, Herter, só pelo fato de você ter feito parte, integrado à Rádio Guaíba, já é a maior referência que você tinha. Ah, sim. Sim, a Guaíba sempre foi referência, né, irmão? Muito Foi. mais que a própria Gaúcha. Tanto que a Gaúcha depois levava profissionais da Guaíba, né, para a RBS. Levou o time inteiro para lá. Rui Carlos Osterman, Lauro Quadros, os irmãos lá, que um era repórter, o outro era narrador também, enfim. O Armindo Antônio Ranzolin foi para lá também. E eu ia nos estádios, eu lembro bem de Bento Gonçalves, o Ranzolin com a calça jeans, ele era altão, e eu ficava no lado da cabine para ouvir, para pegar uns cacuetes do jeito que ele transmitia, porque ele era um monstro, né? Mas Pedro Carneiro Pereira, o Armindo Antônio Ranzolin, depois o Osterman, os irmãos Lazier e Lupe foram para Gaúcha, o Belmonte, Lauro Quadros, enfim, toda aquela galera da Guaíba acabou migrando para Gaúcha. O Rui Carlos Osterman era um poeta do futebol. Eu gostava de ler o que ele escrevia também na Zero Hora. Puxa, também eu fui correspondente da Caldas Júnior e ele também tinha coluna no Correio do Povo, Folha da Manhã, Folha da Tarde. Folha da Manhã. Isso, Parabéns, Herter. Obrigado, querido. Só tem filé mignon aí. Se vocês me permitirem, eu vou pedir, eu sei que ele fala muito, ele fala demais, né? Então eu vou pedir de novo, fique dentro dos 10 minutos. Eu sei que é um problema para poder ele resumir a passagem dele em 10 minutos, mas o problema não é meu, é dele. Júlio César Mocelin, onde é que você anda, Júlio César Mocelin? O historiador Júlio. Jesus amado, ao compromisso. Mas, gente, eu fico ouvindo vocês e aí eu fico agradecendo a Deus por ter tido a oportunidade de frequentar esse mesmo grupo de trabalho lá na década de 80, né? Gente de Deus. Eu estava ouvindo o Glicério e estava lembrando que a minha escola foi na cidade onde o Glicério nasceu, Aratiba, né? Lá na década de 70, no comecinho da década de 70, e foi por conta também de um comunicador da Rádio Guaíba que eu acabei, exatamente um ano depois que eu estava lá em Aratiba, eu fui contratado pela Rádio Difusão de Erechim, que na época era a Bambambam, né? Tinha 2 equipes de esporte e tal, porque a equipe de Erechim foi lá transmitir um jogo em Aratiba, não tinha linha telefônica, tiveram que fazer a transmissão para a Rádio Aratiba e a difusão entrar em cadeia aqui, e precisava de um plantão de estúdio, era só gurizada que trabalhava na rádio, só piazada, incluindo eu. E eu disse, eu faço o plantão de estúdio, metido, gente de Deus. Peguei um Transglobe do padre lá, que era o diretor da rádio, botei em cima da mesa e tentei fazer algo parecido com o que o Antônio Augusto da Rádio Guaíba fazia, né? Histórico. Tem gol. E olha, deu tão certo que o comentarista da rádio, quando foi encerrar a transmissão, pediu para mim ir lá no estádio do Aliança, que queria conversar, e resultado, no dia seguinte, na segunda-feira, eu estava na Rádio Difusão em Erechim. Mas isso faz tanto tempo, né? Uma década depois, no dia 2 de janeiro de 1980, eu estava botando o pé naquilo que era um fenômeno de rádio, que era a Rádio Rural de Concórdia, e ali, embora eu tenha ficado pouco tempo, mas foi suficiente para criar alguns ídolos, acompanhar alguns dos nossos amigos e conhecer um pouco de rádio e aprender alguma coisa. Péssimo aluno, como sempre, mas eu vivi assim com vocês, e eu sei detalhe por detalhe de cada um dos companheiros que eu trabalhei, sabe? Eu era fã, sabe? Eu era incondicional. Eu gostava de ouvir o Valtinho conversar com a piazada,
Eu gostava de ouvir o Valtinho ler aquelas reportagens da revista Veja. Ele conseguia ler 4, 5 páginas, aquelas reportagens especiais da Veja, e ele lia assim como se estivesse, não estivesse lendo, né? Uma interpretação, era bonito de ver, sabe? Eu gostava. Gilson Flores, eu cansei de sentar do lado do Gilson Flores no estúdio para tentar ouvir a voz dele ali do meu lado, sabe? Sempre falando baixinho, né? O Gilson sempre teve essa característica, né? Enfim, eu sempre fui fã dos meus colegas, porque eu aprendi um monte, né, gente? E depois ainda teve alguns loucos que acreditaram em mim e toparam a ideia de pegar a Rádio Aliança e fazer o que nós fizemos lá em tão pouco tempo, né? Então, umas coisas assim que nos deixa felizes. Eu tô aposentado já desde 2012. Eu acho que, se não fui o único, fui um dos pouquíssimos radialistas que recebeu aposentadoria, que chamam de aposentadoria especial. Eu consegui provar para a Justiça Federal que eu tive problemas de audição pelo uso de fone de ouvido, e com isso eu consegui uma aposentadoria um pouco melhor. Eu consegui ali um X%, e me aposentei em 2012. Aí, a partir dali, então, depois de ter trabalhado tantos e tantos anos, né, aí eu comecei a trabalhar. Aí voltasse a ouvir melhor. Voltei a ouvir melhor. Mas eu comecei a trabalhar, porque 6 meses depois que me aposentei, não deu para parar, e eu montei um site de jornalismo aqui em Erechim. A gente voltou para casa, como se diz, né? Eu sou natural daqui. Na verdade, eu nasci em Quatro Irmãos, lá na terra do Sirotsky, né? E hoje é município, mas era, na época, distrito de Quatro Irmãos, de Erechim, aliás. E eu montei um site de jornalismo, e já tem isso um bom tempo, foi em 2013, e de lá para cá, graças a Deus, o site cresceu tanto. Claro que a gente aproveitou o vácuo deixado pela RBS, que foi embora com o jornalismo daqui de Erechim, a queda do impresso, muito tradicional aqui na região, e o rádio aqui tradicionalmente não faz jornalismo. Então, aproveitando esse vácuo, a gente montou, e graças a Deus, hoje nós ocupamos uma posição de destaque com o nosso site, e nós estamos fazendo um pouco do papel que a televisão deixou de fazer, e estamos fazendo aquilo que o rádio também não fez, e nós temos um veículo de comunicação bem forte, graças a Deus. Os números mostram isso. Nós estamos perdemos em audiência para o site da Rádio Irapuru de Passo Fundo, nesse raio de 100 quilômetros, né? E também para a atual de Concórdia. Mas não temos uma rádio no costado. A gente vai no puro pelo, como se diz. E estamos tocando a vida. Estou com 67 anos, e estamos tocando a vida, né, aqui em Erechim, mas muito trabalho, e a gente não tem conseguido sequer pegar alguns dias aí para descanso e visitar os amigos. Agora imaginem vocês, né, a felicidade da gente de poder ver e ouvir esse time, né? Tá faltando gente aí, claro, falta o Zílio, a gente gostaria de ter tantos colegas, tantos amigos, mas... E o Zeno? O Zeno Schaefer, né? O Zeno Schaefer. Eu até estava me perguntando um dia desses por onde anda o Lides Rotini também, né? Que foi uma pessoa com quem a gente também conviveu bastante no rádio e acompanhava o trabalho dele. Enfim, tem tantas pessoas, né? Me permite um pouquinho, Júlio. Na próxima, esse programa de hoje tem um grande amigo nosso que tem o começo de toda essa referência da nova rádio
Rural de Concórdia, a partir de março de 1979, que é o Walter Mickey, que hoje Walter é professor Mickey. de Reiki em Curitiba. E Olha eu tenho só. ele direto no WhatsApp, mas eu não falei para ele ainda dessa novidade aqui. Ele vai entrar também conosco, né? Mas quanta gente, né? Se vocês parar para Isso. analisar, que time que eu tive o privilégio, né, de conviver com um time assim, que gente de Deus, olha, as feras do rádio, porque a Rádio Rural, por exemplo, montou uma equipe, né, que era uma coisa fora do comum na época, né? Vários profissionais, tinha lá, além dos colegas que estão aqui, tinha o Paulo Branco, tinha, né, nossa, quanta gente, o Clóvis, com o Mickey eu não tive o privilégio de trabalhar, mas enfim, a minha história no rádio, ela é longa, até porque eu não fui diferente de muitos, trabalhei em vários lugares também, mas foi em Concórdia que eu consegui me realizar como profissional, e foi ali que eu conquistei a companhia dos melhores profissionais do rádio, e que eu tive o privilégio de conviver, de conhecer, de trabalhar, e principalmente de aprender. Como eu disse, não aprendi muito porque sempre fui um péssimo aluno, mas eu tenho as melhores referências e tenho muita saudade, sabe? A gente fez rádio em Concórdia, se os amigos pararem para lembrar, nós tivemos momentos de picos de audiência no rádio que ficaram na história do rádio de Concórdia, né? Não podemos esquecer que em 2 oportunidades, junto com os colegas, aí nós paramos a cidade, né? Nós paramos a região para ouvir em rádio, para ouvir nós, para nos acompanhar no trabalho. Então, eu tenho assim... Caso Tondelo, hein, Júlio? em Você 2 é a cabeça ali oportunidades. de todo o trabalho. Mas foi com a participação de cada um da equipe, todos de forma, né, ajudaram. Vocês vê, a própria Rádio Aliança, né, nós quando assumimos a Rádio Aliança, ela, 1 ano depois que ela nasceu, ela estava quebrada, né? E lá foi 4, 5 loucos pegaram aqui, e olha o que nós fizemos, né, gente? Então nós vivemos assim os melhores momentos. Eu tive assim o privilégio e lembro disso assim, tintim por tintim, como dizia minha falecida tia Marieta, tintim por tintim daquilo que nós fizemos, daquilo que nós conquistamos. Quanto trabalho, quantas madrugadas, quantas noites, né? O Glicério, o Gilson, vocês lembram daquela campanha, por exemplo, para construir o prédio do IML, trabalhos assim que, gente, são inesquecíveis, não tem, se a gente parar para lembrar, um time de louco, né? E fizemos, gente, aconteceu e ficou na história. Mas por quê? Porque, graças a Deus, eu tive o privilégio de trabalhar com vocês, de conhecer vocês, e principalmente, como eu disse, né, prestar muita atenção naquilo que vocês sempre fizeram, e eu consegui, graças a Deus, aprender um pouco. Hoje estou aqui, estou feliz, estou com 67 anos, mas estou um piá, gosto de trabalhar, adoro, né? Tô, graças a Deus, sabe, me sinto assim muito bem, hoje eu tenho uma equipe que trabalha comigo, né? A gente conseguiu formar uma equipe, contratei, até hoje acertamos com mais um profissional, estamos já com 8 pessoas trabalhando, e nasceu apenas um site, né? Como muitos que nasceram e já morreram nesse período, e nós hoje estamos formando uma equipe, graças a Deus, trabalhando bastante, estamos vivendo bem, não dá para se queixar, mas tenho certeza, obrigado pelo privilégio que vocês estão me dando da convivência, mais um pouquinho com vocês. Gilson, antes de você passar para o glorioso Valtinho, me permita eu só fazer 30 segundos de uma reflexão com vocês. Eu percebo, e acho que vocês de alguma forma vão concordar comigo, que o rádio é uma coisa impressionante, como ele tem impacto na vida, não só profissional, mas pessoal de todos nós.
E por mais que alguns de nós já não esteja mais militando no rádio, trabalhando no rádio, mas a gente tem uma gratidão muito grande por tudo aquilo que a gente viveu e aprendeu. E ter o privilégio, como disse o Júlio, da gente compartilhar e aprender com tantas pessoas que trabalharam conosco, que são profissionais de referência, não só no Estado, mas em todo o Brasil. Então, o rádio, assim, ó, ele realmente é diferente. Muito legal. Júlio César Balcelin. Vocês me perdoem que a gente se emociona, mas são esses fatos, né? Eu lembro de todos esses detalhes, mas lembro com carinho, sabe? Esses episódios, viu, Júlio, de Caso Tondello, muito bem lembrado pelo Walter, de construção do IML e tantas outras coberturas históricas, que a gente pode assim dizer, isso tudo está na pauta. Tudo para programa aí para frente. Então, quem nos acompanhar, quem nos der o privilégio de assistir a esses vídeos aí no YouTube, se prepare que vamos ter aí pela frente muitas histórias. Gilson. Oi. Tá. Desculpe. Conclua. Tá, eu vou concluir fazendo o seguinte, Walter. Eu vou concluir agora falando de mim. Para mim poder encaminhar esse vídeo de uma forma mais merecedora, né? Tá, só um instantinho, irmão, por favor. Ainda para coroar a nossa amizade e a alegria de ter trabalhado com o Júlio, naquele caso do Tondello, eu lembro muito bem que uma determinada noite o Júlio estava com farto material para no outro dia de manhã ser levado ao ar e estavam gravando uma vinheta assim: amanhã você vai saber quem matou o Tondello. E isso foi uma loucura, porque daí, no decorrer da noite, ordens superiores castraram esse trabalho. Estou certo ou não estou certo, Júlio? Verdade. Quanta resistência, né? Verdade. E só para concluir, o que desencadeou aquela campanha da construção do IML, que foi levantado todo o financeiro em poucas horas, coisa de 3, 4 horas, foi a grande cobertura do caso Cola. Só para registrar Latrocínio do Cola, né? Latrocínio do Cola. Verdade. Agora, história, comandante, né? Gilson. Agora sou eu. Então, eu vou falar, então... Tirou de Ijuí. Bem rapidinho, um pouquinho e vou começar justamente por Ijuí, viu, Herter? Porque a minha trajetória no rádio começou lá em Ijuí, na Rádio Progresso, quando eu comecei em 1973 como operador de rádio, e lá tive também a oportunidade de passar para o outro lado da cabine, né? E poder falar no microfone. Então, a minha escola, a minha formação começou lá na Rádio Progresso de Ijuí. Celeiro dos radialistas do Rio Grande do Sul. Depois passei por Santa Rosa, numa rádio chamada Sul Brasileira. Essa emissora pertencia ao meu irmão mais velho. E aí fui a Passo Fundo. Passo Fundo, trabalhei na Rádio Planalto. E lá, por isso que eu pedi para falar agora, lá eu conheci, entre outras pessoas, o Walter Filho, o Walter Mick, o José Roberto Rodrigues, o Nilson Labes. Isso. Né? E esse pessoal todo aí nós vamos chamar para participar aqui. Eu espero que eles aceitem o convite e venham. Sim. E aí, lá, tendo tido esse relacionamento, o Walter Filho foi o causador da minha ida para a Concórdia. Porque ele e o Walter Mick, se eu não me engano, foram os precursores que chegaram em Concórdia num projeto, né, de revitalização do rádio lá em Concórdia. E aí, no mês de junho de 1979, eu fui para a Rádio Rural, onde tive a oportunidade, né, de apresentar lá. Eu apresentava, sempre apresentei noticiários, tanto o noticiário das 7 horas da manhã quanto o noticiário do meio-dia.
apresentei lá o Você é Quem Manda, que foi criado pelo Walter, apresentava as grandes orquestras, também criado pelo Walter. O Você é Quem Manda foi um programa que eu tive muito orgulho de apresentar, muita satisfação de apresentar, muito embora a minha preferência, o meu foco sempre tenha sido pelos noticiários. Eu gostava de apresentar noticiário e gostava de gravar textos também, né? Vozeirão do Milton e Ferretti Jung. Olha o exagero. E eu gostava também de redigir, né, os textos de propaganda. Mas o Walter me colocou também lá, né, a fazer programa. E o Você é Quem Manda, eu tenho muito orgulho porque foi um programa que, naquela época, vejam vocês, 1979, 1980, 81, ele tinha 2 edições diárias. Uma às 2 da tarde, ia até às 3, tinha duração de 1 hora, e a segunda edição era às 8h30 da noite, e ia até às 10 horas da noite. Ele tinha 1h30 de duração. E sabe com quem que esse programa concorria naquela época? Com a novela que naquela época não era às 8, era às 8h30. Depois mudaram os horários. Então, o nosso concorrente direto e mais forte era simplesmente a novela da Rede Globo, da TV Globo. E era a única emissora que pegava, não só em Concórdia, mas em centenas de cidades desse país. E graças a Deus, e graças também a esse programa, a esse modelo que o Walter criou, a audiência que nós tínhamos, tanto à tarde quanto à noite, era fantástica. O volume de cartas, porque naquela época recebíamos as cartas, então os ouvintes escreviam e faziam a seleção das músicas que eles queriam ouvir. Eram, se não me engano, 18 músicas no programa da noite e 12 músicas no programa da tarde, e mandavam por carta. Vinham cartas de todo o interior de Concórdia, de todas as cidades da região, né? Também com a dificuldade da época, o correio não era muito eficiente naquela época, pelas dificuldades naturais do período, né? Mas a quantidade de cartas que vinham para a rádio era um negócio assim, impressionante, e isso mostrava a grande audiência que a gente tinha, né? Então, num resumo bem rapidinho, eu hoje estou com 65 anos, acabei de fazer agora semana passada, dia 4 de julho, e atualmente eu sou advogado, eu sou assessor jurídico da Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina. Quer dizer, depois do rádio, eu entrei no sistema cooperativo e estou no sistema cooperativo desde 1992. E, evidentemente, né, sou aposentado, claro, não tive o privilégio de me aposentar como o Júlio, mas, como não tive esse privilégio, preciso continuar trabalhando para poder tomar, né, esse uma humildade fora de série. Mas é isso. E agora, meus amigos, eu tenho um problema que eu vou passar para o Walter, porque você tem 11 minutos, Walter, para poder conversar e também resumir a tua história. Evidentemente que nos próximos programas a gente pode voltar, né, aí a essa pauta, mas agora, hoje, é isso aí, é tempo restrito, né? Tipo horário eleitoral. Walter Filho, é contigo. Vou precisar da narração do Herter. O ritmo. Já dá para ver pela minha feição que eu estou muito feliz, viajando no tempo, mas feliz mesmo, muito feliz, porque são mais de 40 anos que a gente não se vê. Por exemplo, que eu não vejo o Júlio.
A última vez que eu vi o Júlio, ele tinha cabelos bem pretos, cabelos de índio. É verdade. É verdade, é isso. É. Então, por exemplo, eu estou com o cabelo branco, mas não tanto ainda, porque a minha família parece que é mais búlgara, alguma coisa assim. Enfim, então, eu estou aqui na sala de casa, a minha esposa, nesse momento, está lá ajudando a salvar vidas no hospital universitário, onde ela já trabalha há 30 anos. E um filho caçula meu, Vinícius, que está com 192 mil seguidores na conta dele no YouTube, é gamer, aquela coisa de Pikachu. E hoje ele, aqui no quarto dele, ele fica trabalhando para uma empresa terceirizada da Disney. E está se virando, está ganhando muito mais do que eu ganhei na minha vida. Bom, e hoje ele está passeando no Bariloche. Mas, enfim, eu fico feliz, sabe, de ver o Gilson feliz. Porque quando a gente indica alguém, meu Deus do céu, passa a ser responsável por aquela pessoa. Não pelo que a pessoa faz, deixou de fazer, mas assim, pelo futuro dela. Assim, puxa, será que nós acertamos, Mickey, de trazer? Será que vai ser bem para o futuro dele? Porque além de acreditar, de botar fé e de saber da competência de cada um, como foi do Gilson, como foi do José Roberto Rodrigues, do Barulhento da Madrugada, o nosso querido Nilson, o Nilson Labres, que está lá em Passo Fundo, né? Enfim, era uma coisa muito bonita, muito agradável e muito sincera. Eu tenho passagens aí de Concórdia, claro que vamos discorrer em futuros programas, mas a chegada em Concórdia, eu e o Mickey chegamos à noite, o Mickey parou do lado de um posto de gasolina, no alto lá de Concórdia, disse assim, olha, ali está Concórdia. No rádio ligado no carro do Mickey, que era um Opala Coupé, o rádio rodava uma música, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, Chico Buarque, né? Milton Nascimento, era a música que estava rodando, mas não na Rádio Rural de Concórdia. A Rádio Rural estava rodando música de bandinha alemã, coisas assim. Aí, quando ele mudou para a frequência da Rádio Rural, disse, Mickey do céu, meu Deus, o que é que vai ser de nós? Como é que a população acostumada a ouvir esse tipo de programa vai aceitar o que a gente vem propor? Não vai ser fácil. E, de fato, não foi. Que até ameaçados de morte a gente foi. Não assim, cara a cara, mas mandando recado. Mas por que isso? Porque a Sadia começou a demitir o pessoal que estava lá para deixar o campo limpo para a gente exercer o direito de colocar uma nova programação no ar, uma nova conscientização, trazer talentos que a gente conhecia, como foi assim. Hoje, aí depois teve o lado também de Santa Maria, o Valentim Savian, o Pimentel, na Central Técnica. Tem um outro amigo nosso, que agora eu não lembro o nome, mas que morreu, que também veio junto com o Zeno. Mas era um timaço, foi um timaço. Agora, o Milton Rasch, né? Isso, Milton Rasch. Obrigado pela colaboração, Júlio. Milton Rasch. Então, Milton, Walter. Fala, irmão. Eu que o levei para a Concórdia. Sabe por quê? Porque ele é de Juí, não é? Não, de Juí? Não. O Milton, eu conheci ele na rádio do meu irmão em Santa Rosa. Nós trabalhamos junto com o Milton lá em Santa Rosa. Vê só, uma coisa boa chamando outra, né? E assim foi, assim ficou a Rádio Rural. Eu me lembro que disseram assim, era aquela coisa acanhada em cima daquela joalheria na Rua do Comércio. Eu disse, meu Deus, do céu, tinha barata, tinha ratinho. Aí o José Carlos Bortolotti também foi para lá. E aí eu ajudava a programação da rádio artística. Enfim, olha só o que aconteceu. Alguém disse assim, não, mas a Sadia vai construir um prédio próprio, uma sede própria, daqui 9 meses. Isso era mês de março de 79. Em novembro, a rádio estava no outro estúdio, onde está até hoje, né? E eu me lembro que eu fiquei na recepção, a pedido da direção lá da rádio, da Sadia,
para cumprimentar quem chegava. O governador da época era Jorge Conder Bornhausen. Ministro. E veio Haroldo Correia de Matos. Euclides era o ministro das Comunicações. Haroldo Correia de Matos era o ministro das Comunicações do governo federal naquela época. Correto. É isso. Depois ele mandou uma foto que a assessoria dele bateu e ele mandou uma mensagem nas costas da foto. Mas foi um negócio assim, olha, eu vinha para Florianópolis de férias, vocês não fazem ideia do que é a Rádio Rural de Concórdia. Você não tem ideia do que o estilo de rádio. Aquilo lá tem cozinha, tem banheiros, tem estúdios, tem central. Sim, por que tu quer trabalhar em Florianópolis? Aí é uma coisa do coração. E aí, eu confesso que às vezes que eu vinha de férias para cá, nunca em tempo algum, aqui dentro de Florianópolis, eu recebia uma proposta financeira que compensasse eu ter saído lá de Concórdia. Nunca, jamais. Depois eu fui expulso de Concórdia, né? Politicamente, isso é assunto bem gostoso para mais tarde. Voltei para Passo Fundo. Agora, olha só que legal. Hoje, o nosso programa hoje é terça-feira, dia 11. Foi sábado, agora. Eu estava na rua Coronel Pedro de Moro, na esquina, tem uma padaria ali embaixo, e eu estava fazendo um lanche. Nós tínhamos ido participar da nossa ação social de levar leite para um asilo em São José, como a gente faz há muitos anos, todo segundo sábado. E aí eu fui tomar café, e era uma rua onde eu já morei. Chega um casal, foi sábado passado, o casal se aproximou de mim e pediu licença para me cumprimentar. Aí me levantei e disse, pois não. Aí disse assim, nós somos de Concórdia, nós éramos ouvintes seus e de toda aquela equipe maravilhosa que a Rádio Rural tinha, e tem até hoje também. Quem que era? Aí eu olhei bem, o marido eu não conhecia, mas ele é um cara tão fino, tão educado, e a esposa dele é irmã da Daniele, que era a garota principal daquele programa que eu fazia que as crianças participavam. Aí foi uma emoção muito grande, né? Foi um reencontro de 41 anos, sábado agora. Ô, Júlio, vou parar por aqui, já estourou o tempo, né, irmão? Walter, 30 segundos. Boa noite, então. Muito bom. Olha... O Valtinho, sempre reverente, né? Querido. Pessoal, eu preciso... Olha, vou dormir muito feliz hoje, pode ter certeza. Já foi aquele dia do ensaio. Eu preciso só dizer o seguinte para vocês. Muito obrigado por vocês terem aceito o convite, por vocês deixarem suas famílias, deixarem suas atividades e gastarem esse tempo de conosco. Nós vamos precisar fazer, com certeza, um programa para cada um, para poder ter tempo e contar as histórias e falar das lendas, né? Mas o de hoje era isso, eu acho que ficou fantástico. Então, só agradecer a cada um, né, que está aqui conosco, Sério, Hérter, Walter, Júlio, né, e deixar aqui o compromisso que daqui 15 dias a gente volta. Vamos aí ver a pauta, né, para o próximo programa, para os próximos programas, que com certeza não vai faltar, e nós temos aí pautas certamente para meses de programa, né? Mas do fundo do coração, muito obrigado a cada um de vocês, tudo de bom para cada um de vocês, e até nosso próximo encontro, se Deus quiser, e contamos aí com a presença e audiência dos amigos de Concórdia e de toda a região. Grande abraço a todos. Feliz edição, hein? Feliz edição do programa. Boa noite, irmãos. Boa noite, noite. O último pensamento da noite será sempre o primeiro pensamento da manhã. Durma sorrindo e você acordará felicíssimo da vida. Abraço, tchau. Tchau, valeu, brigadão. Que bom. Maravilhoso isso.